Fala pessoal, tudo bem? Então estamos aqui para mais uma aula da Escola Monte Carlo e hoje a gente vai trabalhar volume, tá? O que a gente vai ver nessa aula, pessoal? Volume, o que é volume? Volume é a capacidade, o tamanho que um corpo tem. Então, quanto maior o seu volume, maior é o tamanho do que eu estou falando, tá? Por exemplo, o professor é gordinho, tem um volume grande. Professor magrinho tem um volume pequenininho, tá? Para vocês entenderem bem, volume é muito utilizado no dia a dia, todo dia você vê em volume. Nisso aqui, ó. O que é isso aqui? Ah, um refrigerante, né? Quem gosta de refrigerante aí? Esse aqui costuma ver escrito assim, ó, 600 ml. Tem a latinha, né? A latinha tem mais ou menos refrigerante. Tem menos, ela tem um volume menor. Depois temos a grandona, né? A 2 litros. 2 litros é um volume maior. Isso é volume. Litros, ml, 600 ml, 300 ml, são capacidades de volume. É o tamanho que ele ocupa, tá? E a gente vai aprender de volume. Só que aprender com ml é muito difícil. Vocês estão aprendendo. Então a gente vai aprender com uma outra unidade, os centímetros, que é igual da régua. A nossa régua ela tem de 0 a 30 centímetros, a régua comum, e é dela que a gente vai falar, tá bom? E outra coisa, para vocês aprenderem volume de uma maneira mais fácil, vocês vão aprender volume em formas cúbicas. O que é cúbico? Cubo é tudo que tem este formato, como uma caixa, tá? Aqui dentro dessa caixa cabe uma certa quantidade de material. Isso é o volume. Uma caixa maior tem um volume maior. Uma caixa menor tem um volume menor. Aqui um outro exemplo, tá? Bem, pessoal, olha só. Na caixa, que eu vou explicar sobre o volume, tem alguns nomezinhos. Primeiro, face. Face, lembra de rosto. É onde dá para escrever. Na caixa, aonde que dá para escrever, é chamado de face. Isso aqui é uma face. Isso aqui também é uma face. Aqui também é uma face. E assim por diante, tá? Então, quantas faces tem essa caixa? Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5 em cima, 6 com a de baixo. Isso são as faces. Agora vamos falar de aresta. O que é aresta? Aresta é justamente essas linhas aqui, ó, onde está dobrando a caixa. Então nós temos aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Essa aqui eu já contei. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Essa aqui eu contei no comecinho. São 12 arestas, tá? E por último, vértice. O que é vértice? Vértice, pessoal, é onde machuca a mão. Imagina que a caixa cai e ela cai certinho com a pontinha aqui assim na sua mão. Vértice é onde machuca a mão, é a quina, tá? Então aqui, quantos vértices nós temos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tá bom? Então isso aqui é vértice, face e aresta de uma forma cúbica, tá? Isso aqui é um cubo? Não. Um cubo, necessariamente, ele tem todos os seus lados iguais, tá? Isso aqui pode ser chamado, esse aqui pode ser chamado de paralelepípedo. Paralelepípedo é igual a um cubo, só que ele tem um dos lados maiores ou menores. Ou seja, ele tem um formato retangular. Isso aqui é um retângulo, tá? Um cubo, todos os seus lados são quadrados. Vou mostrar um cubo para vocês. Este é um cubo. Estão vendo que este lado é igualzinho a este, que é igualzinho a este? Todos os lados têm o mesmo tamanho. Isso aqui é um cubo, tá? Se eu esticar aqui, pronto, agora, ó, isso aqui não é mais um cubo. Olha o tamanho aqui, tá bem maior, né? Portanto, esse aqui agora vai ser um paralelepípedo. Tem bastante coisa que se encaixa. Por exemplo, uma caixinha pequena, tá? Essa caixinha aqui, vou fazer um exemplo sobre ela, tá? Eu desenhei ela aqui. Até mesmo um livro pode ter um formato de um paralelepípedo, tá? Tudo que tem 3 dimensõezinhas. Quais são as 3 dimensões aqui? Comprimento, largura. No caso do livro, a gente chama de espessura, que é a grossura do livro, tá? Numa caixa, pode ser falado também como altura. Então, comprimento, tá? Largura e altura, tá bom? Então, são aí as 3 dimensões. Para calcular o volume, deixa eu mostrar para vocês.
Então tá aqui, eu peguei uma régua e medi essa caixinha branquinha que eu tinha ali no meu armário. Então ela tem aqui, ó, a altura. Peguei uma régua e medi 2 centímetros. Eu peguei aqui a régua e medi aqui esse tamanho aqui e vi que tinha 10 centímetros. Medi com a régua. E vi aqui que de profundidade, tá? Tem 8 centímetros. Não se importem com os nomes. Ah, chamou de profundidade ao invés de largura. Não tem problema. O que você tem que ter em mente é que são 3 dimensões. E para calcular o volume, tá? Quando eu falo em centímetros, tudo em centímetros, tá? Não pode confundir, colocar coisa em centímetro e outra coisa em metro. Tem que ser tudo na mesma unidade. Aqui eu estou falando em centímetros, que eu fui lá com a régua. Então, se eu medir com a régua, eu tenho que medir todos os lados com a mesma régua, tá bom? E aí vou calcular o meu volume. Pessoal, olha que fácil. É só multiplicar todos os lados. Eu tenho aqui, ó, a altura. Aqui eu tenho o comprimento. Aqui eu tenho a largura. 2 vezes 10. 10 vezes 2, ó. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 1, 2. 20. O resultado vezes o outro lado. Vezes 8. 8 vezes 0, 0, 2 vezes 8, 16. 160 centímetros cúbicos. Aí se eu me confundir e trocar os lados, não tem problema nenhum. Olha aqui, eu troquei aqui, coloquei primeiro o 8, depois o 10 e o 10 por último. Dá o mesmo resultado, então vocês não precisam se preocupar com isso, tá? Agora presta atenção, essa mesma figura aqui, eu peguei aqui uma régua. Eu falei que ela tem 2 centímetros de altura. Então, onde tem 1 centímetro, eu vim aqui e fiz um risco. Aí aqui tem 10 centímetros. Então, eu peguei a régua e marquei aqui e fiz 10 centímetros. E fui fazendo. Estão vendo que eu achei um quadradinho aqui? Achei esse quadradinho. Esse quadradinho eu pintei ele aqui, ó. Este quadradinho é este aqui, ó. Este aqui, tá? Este quadradinho com uma régua, ele tem exatamente 1 centímetro de largura, 1 centímetro de altura e 1 centímetro de comprimento. Este cubinho pequenininho equivale a 1 centímetro cúbico, porque tudo é 1 vezes 1 vezes 1, 1 centímetro cúbico, tá? Se eu pegar vários desse aqui, colocar um do lado do outro, vários desse aqui, colocar um do lado do outro, pegar 10, olha o exemplo aqui desenhado aqui, ó, 10. Este aqui é este carinha aqui, olha só como é que ele é. Também é um paralelepípedo, tá bom? Então, olha só, ele tem 10 centímetros de comprimento, tem 10 quadradinhos aqui, tá bom? Pode pausar o vídeo e contar aí se estiver duvidando do professor. Olha aí, 10 centímetros, tá? De frente ele só tem 1 centímetro, de altura só 1 centímetro, tá? É este carinha aqui. Se eu fosse calcular o volume dele, como é que seria? Olha só, o volume desse cara aqui. 10 vezes 1 de largura e vezes 1 de altura. 10 vezes 1 é 10, vezes 1 é 10 de novo. 10 centímetros cúbicos. Mas imagine que agora eu pego isso aqui, coloco um outro do lado. Vou colocar mais um do lado. Mais um, até eu juntar 10. E eu faço este carinha aqui, ó. Este carinha aqui, ó, ele tem 10 de largura, 10 de altura e de profundidade ele tem, ó, só um, fininho, tá? É este carinha que eu fiz aqui deitadinho. Olha ele aqui deitadinho aqui, ó, tá? Então eu tenho 10 de profundidade aqui, 10 e aqui só tem 1. Se eu fosse calcular o volume desse aqui, calcular o volume seria o seguinte: quantos pequenininhos desses tem aqui? Então, ó, aqui eu posso contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Contar quantos pequenininhos desse tem aqui. Isso é o volume, tá? Eu posso fazer contando ou fazendo a conta. A conta é mais fácil, olha só como é que é a conta. A conta eu vou fazer 10 vezes esse cara aqui, que é 10, e vezes 1 centímetro de altura. 10 vezes 10 é 100. 100 vezes 1 continua sendo 100. Então, 100 centímetros cúbicos. Eu estou falando que aqui tem 100 quadradinhos desse aqui pequenininho, tá bom? Então, a gente está vendo aqui o tamanho. Esse aqui é 10 vezes maior que desse. Eu preciso 10 deste aqui para conseguir um desse. Eu preciso de 100
deste aqui para conseguir um desse, tá? E aí eu tenho esse carinha aqui, ó. Olha só. Olha como ele é grandão. Esse aqui ele tem 10 de comprimento, 10 de altura e 10 de largura. Tá aqui escrito aqui, ó, tá? Então, pessoal, tudo pode ser decomposto. Quando eu falo desse aqui, ó, como é que eu vou saber o tamanho disso aqui? Eu vou pegar aqui, abrir a caixa e jogar todo esse monte de quadradinhos, depois contar quantos quadradinhos coube lá dentro, quantos cubinhos. Imagina o trabalho e quantos cubinhos ia caber dentro de uma caixa grande dessa. Não dá pra gente fazer contando. É por isso que a gente vem na matemática. Eu pego uma régua, meço quanto que tem aqui, começo no zero e venho até aqui. Vejo a altura, vejo a largura e multiplico tudo. Quando eu terminar minha multiplicação, já vou saber quantos desses pequenininhos cabem aqui dentro, sem precisar encher isso aqui de quadradinho e contar tudo certinho, tá? Vamos fazer um exemplo para ver se vocês aprenderam? Então aqui eu coloquei 2 exemplos, vou colocar bem parecido na atividade de vocês, então presta atenção, tá? Calcule o volume dos blocos. Eu tenho este bloco aqui, tá? Este bloco aqui, ele tem 8 centímetros aqui no comprimento, 5 centímetros na largura e 5 centímetros na altura, tá? Vou calcular este volume. Como é que eu faço? Eu multiplico todos os números. 8 vezes 5 vezes 5. Ah, e se eu invertir, coloquei primeiro 5 e depois 8? Não tem problema, tá bom? Então, ó, 8 vezes 5, tabuada, 40. E depois multiplico pelo outro 5. 5 vezes 0, 0. 5 vezes 4, 20. 200 centímetros cúbicos, tá? Lembra que eu falei que este cara aqui tem 100? Este aqui tem mais 100. Se eu juntar os dois, tem 200. Então, isso aqui é a mesma coisa que esse aqui, tá? É a mesma coisa, porque aqui tem 200 e aqui também tem 200. Mas olha só, qual que são as medidas desse? 2 de altura, 10 de largura e 10 de profundidade. 2 vezes 10 é 20. 20 vezes 10 é 200. Estão vendo que ele tem um tamanho diferente desse aqui, que tem 8, 5 e 5. Ele tem medidas diferentes, mas ele tem o mesmo tamanho. Os dois são 200 cubinhos pequenininhos desse aqui. Os dois têm o mesmo tamanho, tá? E a gente consegue descobrir que eles têm o mesmo tamanho fazendo a conta, tá? Agora aqui eu tenho uma situação diferente. Calcule a medida que falta. Eu já estou falando o volume. O volume é 48 centímetros cúbicos. Então, eu estou já falando que nesta caixinha aqui pequenininha, cabe 48 pequenininhos desses. Já fiz essa conta. E eu sei que aqui tem 6 centímetros. De profundidade tem 4. Só que aqui tem uma letra X. O que é a letra X? Expliquei na outra aula. É uma incógnita. É um número que eu desconheço. Eu preciso descobrir quanto é. Eu preciso saber que número que vai ter que ser aqui para que essa conta dê 48. Então, olha só. O volume é 4 que multiplica 6 que multiplica o x, que eu não sei quanto que é. E essa conta tem que dar o volume que já está escrito aqui. Eu não vou descobrir o volume já está aqui. O volume é 48. 4 vezes 6, quanto que é? 6 mais 6 mais 6 mais 6. 24. 24 vezes o lado que eu não sei quanto é, que é x, tem que dar 48. Está dando para ver aqui embaixo? Tem que dar 48. Veja bem, que número será que é o x? Que eu faço vezes 24 e vai dar 48. Tá? 1 vezes 24 dá 48? Não dá. Então, será que é 2? Vocês podem fazer assim por tentativa, tá? Vou tentar com 2. 2 vezes 24 dá 48? Olha lá. 24 vezes 2.
2 vezes 4, 8. 2 vezes 2, 4. Opa! Deu 48. Então, o meu x, que é esse aqui, vale 2 centímetros. Descobri quanto ele vale, tá? Ou então, se você não conseguir por tentativa, você pega este número aqui e divide por esse. 48 dividido por 24 dá 2, tá bom? Então, são exercícios desse jeito aqui que vão estar na nossa atividade. Tudo bem, pessoal? Até a próxima aula.